Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Nós vamos dar continuidade aqui à playlist Quebrando o Sistema. Nós já temos alguns vídeos, e esse é o terceiro vídeo e o último falando sobre batismos. Se nós queremos prosseguir no caminho da perfeição, para a gente entender de vez os mistérios concernente à vida espiritual e à salvação, nós temos primeiro que desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos, as crenças limitantes que nós aprendemos ao longo dos anos, com líderes religiosos, líderes e seitas, que ensinaram de uma forma errada sobre o Evangelho da Graça. Eles, na verdade, eles não ensinam o Evangelho da Graça. Eles ensinam vocês a ficarem subservientes às leis, aos dogmas, às doutrinas dentro daquele CNPJ. E você ser alienado a um sistema onde você não vai buscar salvação, mas você vai buscar simplesmente uma falsa paz e uma falsa harmonia. E uma falsa salvação também. Vamos ler em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Para a gente começar essa análise. Desconstrua tudo aquilo que você aprendeu, para que você possa entender esse evangelho da graça, sem comércio, sem barganha, que é a graça pura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cristo ressuscitado. Vamos lá. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então aqui o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Nós temos que entender que Pedro, João e Tiago foram apóstolos dos judeus. Eles andaram com Jesus de Nazaré, comeram com Jesus de Nazaré, mas o único que teve o contato com Jesus ressuscitado foi o apóstolo Paulo. Houve uma concordância, um aperto de mãos, para que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho, as boas novas, aos gentios. E João, Pedro e Tiago foram pregar aos judeus. Isso está claro no vídeo anterior. Aqui, nesse trecho, está claro o seguinte. Pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina. Deixar é colocar para trás. É esquecer. Esqueçam isso. Isso já é passado, já é uma pauta que nós já lemos, já foi discutido isso. Então deixa isso para trás. Prossigamos até a perfeição. Então se a gente continua com esses ensinamentos, se a gente continua batendo em cima dessa tecla, nós ainda estamos imperfeitos. E nós temos que buscar o caminho da perfeição, do conhecimento, da luz. Jesus de Nazaré, ele falou que ele era o caminho. Então nós temos que andar por esse caminho. Nós não devemos ficar nos primeiros rudimentos desse caminho. Nós temos que prosseguir até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento de arrependimentos de obras mortas. Por quê? Porque agora nossas obras são de fé, de valor, de luz. As nossas obras em Jesus Cristo, no mérito da cruz, elas são obras perfeitas. Porque Deus quis assim. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Foi Ele que foi crucificado por nós. Então, não lançando novamente os fundamentos do arrependimento de obras mortas, que já são mortas, e de fé em Deus, e das doutrinas de batismos. Doutrinas de batismos. Então é esse trecho aqui que eu quero frisar com vocês.
Então o apóstolo Paulo deixou claro que era para deixar para trás esses primeiros rudimentos, ao qual eram imperfeições da doutrina de batismos. Porque se ele falou para buscar um caminho de perfeição e para prosseguir, então era para deixar isso para trás, porque era imperfeito. Deixou de ser perfeito. Se nós lermos outros trechos que eu vou trazer aqui para vocês, fica mais claro isso. Vamos lá. Por exemplo, em Marcos capítulo 16, verso 16, consta o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já é condenado. Isso daqui era uma doutrina, uma regra que Jesus ele deixou aos seus discípulos para falar com aquelas pessoas naquela época. Nós sabemos, inclusive nós colocamos no vídeo anterior, que João Batista ele pregou o batismo do arrependimento para fazer com que as pessoas se voltassem novamente a Deus. Por quê? Porque o Adão, naquela época, transgrediu quando ele fez comércio com Deus e barganha com Deus. A mulher que tu me destes. Então a culpa é de Deus e a culpa é da mulher. A culpa não é minha. Isso é você tirar simplesmente o erro e imputar a outra pessoa. É isso que acontece nas igrejas evangélicas hoje. A igreja evangélica ela faz o seguinte: você que vai na igreja evangélica fazer sacrifícios, você é santo e a outra pessoa é pecadora. Então você lança a culpa nas outras pessoas, mas você não tem culpa. Então você volta à prática de Adão. Você barganha. Você faz comércio com a salvação. Você diz que a salvação é por obras e santificação. Mas a salvação é pela graça, pelo favor imerecido na cruz e não pela sua santificação. Então aqui, Jesus de Nazaré, ele deixou claro para aquelas pessoas, para aqueles discípulos daquela época: falem para as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso para as pessoas daquela época. Vejam o que Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, ele falou para as pessoas depois da crucificação, pregando o evangelho de boas novas. O que ele trouxe de boas novas para nós? Vamos ler em Romanos capítulo 6, no verso 3 em diante. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na esperança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que sirvamos mais ao pecado. Romanos, então verso 7 para finalizar. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então aqui nós podemos observar, já no início de Romanos capítulo 6, verso 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então aqui eu pergunto a todos vocês, aonde Paulo falou de água? Ele não falou de água, ele falou da crucificação de Cristo. O mérito é aquele ato que foi feito na cruz. Se você disser que a água ela purifica o teu pecado, você está dizendo que Cristo é mentiroso. Você está dizendo que não valeu de nada aquilo que foi feito na cruz. Você blasfema. Você volta aos primeiros rudimentos. Você se desliga de Cristo. Você volta ao legalismo e você cai da graça. É assim que funciona. O mérito está na cruz de Cristo. O mérito não está nas suas obras
e nem na água. Aqui está claro. Vamos prosseguir até a perfeição que está em Jesus Cristo e deixar esses primeiros rudimentos. Então aqui, Romanos capítulo 6, verso 3 em diante, vocês podem ler na casa de vocês e pesquisar que nós fomos com Ele crucificados, com Ele sepultados, e nós fomos ressuscitados com Ele. E os pecados daquelas pessoas daquela época foram todos perdoados. E nós já nascemos perdoados em Jesus Cristo. O batismo nas águas, ele traz divisão. O batismo nas águas, ele faz com que uma pessoa veja a diferença da outra. Vou dar um exemplo a vocês. O batismo de uma igreja X não aceita o batismo da igreja Y, mesmo se ela for feita com imposição de mãos, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe, por exemplo, o rebatismo. Na igreja que eu frequentei durante muitos anos, é obrigado a se rebatizar para que você possa ter liberdade cristã dentro da igreja. Chamar um hino, fazer orações, testemunhar. Certo? Então, esses cuidados, o apóstolo Paulo também teve as mesmas dificuldades daquela época. Nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no verso 1 em diante, consta o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, o Cristo. Então, aqui nós podemos observar que houve um questionamento e um conflito aí. Então vocês batizaram em nome de João Batista. E João Batista pregava arrependimento. E ele pregava batismo com água. Mas Jesus, ele trazia salvação. E o batismo dele era com o Espírito Santo. Era no Espírito, não era na carne. E o apóstolo Paulo propôs, obviamente, batizar aqueles homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem observar que naquele trecho em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, não consta nada sobre batismo com água. Consta que eles tiveram que batizar novamente no batismo de Jesus para a salvação da alma deles. Ok? Na leitura em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13, vocês podem observar sobre a questão da divisão no batismo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me. Prestem bem atenção nisso. Isso é crescimento. Isso sim é prosseguir a perfeição. Verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, quando você introduz as regras legalistas, quando você introduz as leis, você faz com que a cruz de Cristo se torne vã. Então Paulo ele estava tendo cuidado para não trazer o legalismo, as leis mosaicas, para aquela época,
para não tornar a cruz de Cristo, o mérito da cruz, em vão. Porque o que ele queria é que a glória fosse toda do feito na cruz, e não na obra de perfeição feita por um batismo, por uma Páscoa, ceia, enfim, ou por qualquer outra liturgia. Então tudo isso traz uma divisão. Nós podemos ver nos tempos atuais que várias igrejas têm as suas divisões, os seus impasses, porque um Cristo é melhor do que o outro. Entende? Mas isso tudo, infelizmente, são engodo, é fermento de fariseu, e nós temos que fugir do legalismo. Aí tem muitos que vão vir com a pergunta assim: poxa, mas em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele batizou. Nós temos que entender o seguinte: Paulo também teve um crescimento espiritual, assim como nós. Todos que estamos em Cristo, a cada dia nós estamos passando por um crescimento espiritual. Então Paulo não foi diferente. Entendam que Paulo, ele no início, ele falou muito sobre ser fraco para ganhar os fracos. Por exemplo, se nós lermos os que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, está escrito no verso 22, 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, o que ele fez ali foi para todos. Teve algumas pessoas que não creram naquilo que Paulo pregou de evangelho e não quis saber da salvação naquela época. Mas Paulo fez a parte dele, e ele inclusive deixou claro em várias outras narrativas que era para deixar o leite e prosseguir para uma comida mais sólida, que é essa que nós estamos comendo hoje. É a comida mais sólida, deixar as coisas de menino e prosseguir no caminho da perfeição. Então nós vamos ver em Atos dos Apóstolos Paulo batizando, mas nas cartas aos Romanos à frente, nós não vemos mais Paulo batizando. Por quê? Porque ele entendeu que o mérito do batismo era na cruz e não na água. O mérito era apenas de Cristo e não o nosso. Nós precisamos entender um outro detalhe também muito importante. Onde começa o evangelho para nós gentios? O evangelho para nós gentios, ele começa a partir de aos Romanos. Lucas, Mateus, Marcos, João, esses são livros históricos, onde narra a vida em carne de Jesus de Nazaré, narrados pelos discípulos. São fatos históricos. Jesus de Nazaré, antes da cruz, ele vivia debaixo de uma lei, que era a lei mosaica. Nós temos que entender isso para que a gente possa prosseguir até a perfeição. Certo? Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, endereçado a Teófilo. Por exemplo, eu recebo em casa uma carta, o carteiro vem e entrega uma carta, eu não estou em casa, eu chego lá no meu local onde tem as cartas e verifico. Tal carta é para mim, tal carta é para mim, mas tem outra carta que é para o meu vizinho. Eu posso ler essa carta? Eu não posso ler essa carta, eu tenho que entregar para ele. Entende? Tem algumas cartas que, por exemplo, se vier, por exemplo, para minha esposa, não veio para mim, mas veio endereçada à minha esposa. Minha esposa não está no momento, mas eu moro com ela. Então eu posso abrir, se ela veio para o meu endereço e para minha esposa, por exemplo, ou vice-versa. Ela pode abrir. Mas o sentimento que foi posto naquela carta, a referência, a indicação, foi para a minha esposa, não foi para mim. Eu tenho que entender isso. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi um livro histórico, narrado por Lucas para Teófilo, para que as pessoas pudessem entender o que se passou com diversas pessoas, até com Paulo, por exemplo, naquela época. Mas ele não é evangelho.
Evangelhos são boas notícias. E as boas notícias, para nós, gentios, ele começa a partir de aos romanos. Então nós precisamos entender esse conceito para a gente seguir também a perfeição. Então nós vamos ver várias situações em Atos dos Apóstolos que Paulo não fez e não seguiu essas regras. Entende? Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, inclusive nesse livro se fala sobre Jesus de Nazaré. Ele não fala nem de Jesus ressuscitado. Então em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, consta o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração de fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Apareceu-me também, a mim, conveniente, descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, consta para quem foi endereçado essa carta, certo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós entramos num grande problema. Filipe, que foi um dos 7 diáconos, ele batizou um eunuco etíope. Ele batizou com água. Nós podemos observar no início da narrativa que o etíope, o anjo falou com o etíope. Aí eu pergunto, como é, por exemplo, que Lucas, ele não estava lá. Como é que Lucas pode dar certeza daquilo que um anjo falou com aquele homem? Ele não estava lá. Mas ele agregou essa informação. Entende? Ah, mas o irmão Michel está questionando. Eu posso questionar. Porque isso não se trata de evangelho, se trata de livro histórico. Certo? Então aqui nós podemos ver na narrativa que, primeiro, o eunuco estava lendo um livro da lei. Um livro de Isaías. E ele se encontrou, na verdade Filipe foi até ele, pelo Espírito Santo. Resumindo, batizou ele com água. Por quê? Porque Filipe, ele ainda estava dentro da regra judaica, das leis judaicas. Entende? Não foi Filipe que recebeu o Cristo ressuscitado. Quem recebeu o Cristo ressuscitado e pregou o evangelho aos gentios foi o apóstolo Paulo. Então nós temos que seguir Jesus Cristo no evangelho do apóstolo Paulo. Lendo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, nós vamos entender o quão diferente foi as pessoas que viviam debaixo da lei e a regra que foi colocada no evangelho trazido por Paulo. Lembramos que o evangelho que Paulo entregou foi aprovado por Pedro num aperto de mãos. Nós podemos ler em Atos dos Apóstolos. Foi aprovado. E o apóstolo Paulo, ele estava trazendo o evangelho aos gentios. Nós temos que entender e considerar essas coisas. Então nós podemos pegar aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Aqui está falando de água? Não, não está falando de água. Está falando que a gente tem que beber do mesmo Espírito. Inclusive, foi uma frase que o próprio Jesus de Nazaré falou com a samaritana. Então, nós temos que beber do mesmo Espírito. E o batismo foi um só na cruz para todos.
para gregos, para judeus, para não judeus, para todos. O batismo, o mérito foi de Cristo na cruz. Se você colocar um mérito na água ou numa imposição de mãos, você está voltando ao legalismo e você está caindo da graça. É só ler as cartas aos Gálatas e você vai entender que Paulo chamou Gálatas de insensatos porque caíram da graça. Leiam em Efésios capítulo 4, verso 4 e 5, fica mais claro isso. Há um só corpo e um só espírito, uma só esperança, pela qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que batismo que é esse? Aquele que foi feito na cruz. Inclusive, vocês podem verificar no meu vídeo anterior que o próprio Jesus de Nazaré, ele fala que ele já estava sofrendo por causa desse batismo que viria, que era o batismo na cruz. Se nós lermos, por exemplo, em Tito capítulo 3, para esclarecimento e para desmistificar todo o engodo e fermento que colocaram na nossa mente durante anos, Tito capítulo 3, no verso 5 em diante, consta assim: Ele nos salvou. Salvou ou não salvou? Salvou. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Então a salvação não é por obras. A salvação é pelo mérito da cruz. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou. Então o Espírito Santo nos lava, não é a água que lava. Se você falar que é a água, você está dizendo que esse trecho de Paulo é mentiroso. Por meio do Espírito Santo que nos salvou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele derramou sobre nós, nos lavou, nos purificou e nós já nascemos salvos em Jesus Cristo. Então o mérito é da cruz. O mérito, na verdade, foi o feito na cruz. O mérito é em Jesus Cristo. A ele é dado honra, glória e louvor. Agora, se você falar que é por intermédio de uma obra que você fez de santificação, amigo, você está voltando novamente para antes da cruz. E você está fazendo de Jesus Cristo um grande mentiroso, uma grande farsa. Um outro grande detalhe, e é um grande erro, que Deus ele revelou isso também a Pedro, mas Pedro não entendeu a revelação. Se nós pegarmos as escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no verso 10, consta o seguinte: Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Verso 11. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Olha, observem bem o que a voz falou com Pedro, mas ele não entendeu. Pedro, levante-se, mata e come. Verso 14. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja e impura. Vocês entenderam isso? A lei, ele não havia nunca comido algo que a lei considerasse, a lei, as regras que ele seguia, considerasse que era impura. Certo? Segundo as ordenanças, segundo as leis, as regras religiosas que ele seguia. Então ele não comia nada que ele considerasse, mediante a lei, que era impuro aquilo. Então ele rebateu a voz que falou com ele. Ele não entendeu aquela voz. Verso 15. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Verso 16. Isso aconteceu 3 vezes
Em seguida, as coisas que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. E aí nós podemos observar logo em seguida, no verso 17, 18 em diante, que Pedro foi chamado para ir na casa de um homem por nome Cornélio. E lá ele ouviu a história de Cornélio, que era um homem justo, um homem bom. E o pensamento de Pedro foi batizá-lo nas águas. Mas a voz que falou com ele lá no verso 14, de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa alguma que a lei considera suja e impura. Aí no verso 15, olha o que a voz falou com ele. Não chame de impuro aquilo que Deus purificará? Purifica? Ou purificou? Purificou está no passado. Por que Pedro batizou alguém que Deus já tinha purificado? Porque ele não entendeu a voz. Entende? Então a voz já tinha falado por 3 vezes para ele: eu já purifiquei. E mesmo assim ele teimou em fazer um batismo nas águas. Então ele não entendeu a voz de Deus. Queridos, Cristo, ele nos salvou e nos purificou. Uma religião, uma denominação que fala que você precisa passar a vida inteira pagando alguma coisa pela salvação, é uma religião farsante, mentirosa. É um entendimento errôneo, é um engodo. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 42. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. 43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, perdão dos pecados. Aqui está dizendo que você precisa participar de alguma igreja evangélica? Aqui está dizendo que você precisa fazer algum ritual para você receber perdão e salvação? Não. Aqui está dizendo somente em crer. Nós já nascemos hoje salvos e perdoados, porque o que foi feito na cruz, ele remiu o mundo inteiro. E nós temos que entender. Isso é uma metanoia. É difícil nós entendermos isso, porque o Evangelho, ele até foi falado por Paulo que ele serviria até de escândalo para muitos. São poucos, infelizmente, que acabam entendendo o processo, mas não tem problema. O que é interessante é você conhecer e esclarecer a tua mente para viver uma vida em graça, viver uma vida tranquila em mente e descansar das suas obras. Se vocês lerem lá em Hebreus capítulo 4, vocês vão entender o descanso das suas obras. E aí sim você passa a entender o sábado de Deus. Então, queridos, para finalizar, eu vou voltar novamente aos Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, e deixar claro que nós temos que prosseguir ao caminho da perfeição. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento das obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Deixem isso para trás, vamos no caminho da luz, vamos no caminho da perfeição, que está em Cristo Jesus. Tem muitos que vão falar para mim assim: mas você é seguidor de Paulo? Não, eu sou seguidor de Jesus Cristo, o Jesus ressuscitado. Jesus de Nazaré, ele viveu debaixo da lei. Eu vivo em espírito e em verdade hoje, em Cristo. E hoje eu cresci, tive maturidade espiritual quando eu desconstruí a crença limitante que eu aprendi dentro da religião, que é um engodo, e comecei a me alimentar do alimento sólido da graça de Jesus Cristo. Sigam Jesus
e vocês vão entender que caminho de luz e de paz que é esse. É um caminho de descanso das suas obras. Você não busca mais ser santo através de obras. Você não busca mais ser perfeito através de obras de santificação. Mas você busca simplesmente paz, justiça, regozijo, amor ágape, que é o amor que transforma. Jesus de Nazaré, ele falou assim: quando estive preso, foste me visitar. Quando ele falou estive preso, é porque aquele bandido, ele estava falando que era ele. Então Jesus é o bandido. Por que que nós não consideramos um bandido como salvo? Porque nós olhamos com o véu do corpo, da matéria, e nós não enxergamos o Espírito de Deus dentro dele. O nosso amor é um amor limitante, aonde você ama com a lei debaixo do braço, querendo justiça, querendo que tudo se acabe em morte, em desgraça, em prejuízo, e que o apocalipse termine com tudo, e que você entre no céu, mas as pessoas que fizeram algo contra você sejam atormentadas pelo fogo. Mas quem vive na graça, queridos, ela quer salvação para todos, ela quer amor para todos, ela quer paz para todos, ela quer piedade e misericórdia para todos. Isso é superabundar na graça, no entendimento e no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Tá ok? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações para que a gente possa também nos conversarmos aí através dos comentários também, tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos.